Olá, gente, tudo bem? Eu vou hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês uma parábola que veio na minha mente e eu gostaria de compartilhar com vocês, que é uma história que eu ouvi, né, com base numa parábola que o irmão na época ele mostrou para todos nós que estávamos na época assistindo uma reunião em determinado local religioso. E nessa parábola vem explicando, na verdade, assim, ele falou a parábola e no final ele vinha falando pra gente qual era o resumo daquela parábola, né? O que significava aquela parábola. E eu lembro dessa parábola que era assim: tinham dois irmãos, esses dois irmãos estavam correndo dos outras pessoas que queriam matá-lo por causa da sua fé, né? Porque eles acreditavam em Jeová. E essa é uma história fictícia, tá? Não é verdadeira, mas enfim, é uma parábola que o irmão usou como ilustração para que todos nós viéssemos a ter conhecimento daquilo que ele estava ensinando naquele dia, que era a palavra de Deus, enfim, os ensinamentos cristãos. E que eu me lembro, né, no passado, quando eu frequentava, enfim, essa determinada religião. E eu lembro que nessa parábola, então dois irmãos estavam correndo por causa da sua fé e várias pessoas atrás deles, porque queriam matá-lo, queriam destruí-los. E aí eles estavam numa caverna, assim, eles estavam perto de umas montanhas, de um lugar cheio de praticamente uma floresta. E aí as pessoas ficaram bem atrás deles, eles correram muito rápido, né? E aí os dois avistaram uma gruta, assim, uma caverna, e os dois olharam assim um pro outro e falaram assim: nossa, e agora? Nós vamos ou não, né? Só que daí um deles seguiu adiante. Falou: não, eu não vou ficar aqui. Se você quiser, você fique. E o outro foi e ficou. Ele falou: não, eu vou entrar e vou ficar aqui, porque aqui vai ser meu lugar de proteção. Então o outro foi, enfim, ele foi para outro lugar. Eu lembro que nessa parábola, o outro que ficou, ele começou a orar para Jeová, começou a orar para Deus, né, em Jesus, interceder naquele momento, né? Deus me protege, Deus me socorre, Deus manda. Naquela época, na parábola que o irmão falou, ele falou assim que várias vezes ele falava assim: Deus envia anjos com espadas e lâminas chamejantes para que eles destruam aquelas pessoas que estão vindo atrás de mim e tudo mais. Mas aí na parábola vem contando assim, né, que o irmão ia comentando na época, né, que eu assisti. Aí, naquela época, naquele momento, o Deus, ele não mandou nenhum anjo com espada e nem nada disso, porque não era vontade de Deus que aquilo acontecesse, né? Como ele estava numa caverna, o que Deus mandou para ele naquele dia? Ele mandou uma aranha. E aí a aranha começou desde do alto da caverna, do topo da caverna até o final. Aquela aranha começou de um lado para o outro fazer uma teia. Começou a fazer várias teias na entrada da caverna. Para quê? Para que aí, quando os outros viessem, eles iam ver o quê? Eles iam ver a teia de aranha. E iam ficar com medo, óbvio, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Então, na parábola que aquele irmão contou naquela época, foi exatamente isso. Então, aquele servo fiel que estava ali, não, eu vou pedir para Deus, e naquela época ele estava com muito medo, ele falava que vários anjos iam aparecer, que Deus ia mandar anjos, mas não, ele falou: não, nesse momento não é isso que você precisa. Ele não ia precisar de um anjo ali naquela hora. Então, o que Deus mandou para ele naquele momento? Ele mandou uma aranha. E aquela aranha foi fazendo uma teia do lado do outro, e a entrada da caverna ficou cheia de teia de aranha. Então, e aí o que acontece? O irmão que estava dentro, o outro, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Mas aquele irmão que estava dentro da caverna, ele foi protegido. Então aí a aranha fez a teia tudo na entrada, fechou tudo, e depois saiu. E o irmão que estava lá dentro da caverna ficou protegido, porque a aranha fez um monte de teia, né? E aí aqueles outros irmãos, aquelas outras pessoas que estavam vindo atrás dele para aniquilá-lo, eles, quando chegaram na entrada da caverna, eles ficaram morrendo de medo, porque eles olharam e falaram assim: nossa, mas só tem teia de aranha, deve ter várias aranhas aí dentro. O que nós vamos fazer aí dentro? Quem que é o louco que vai entrar aí dentro e vai
e vai ficar aí dentro, não tem como, tá cheio de teia de aranha, nós vamos morrer tudo aqui dentro por causa das aranhas, não sei o quê. E aí, resumindo a história. Aí eles foram seguir adiante, né? Aquele lá a gente também não sabe o que aconteceu, mas o que estava lá dentro da caverna foi protegido. E naquele momento em diante, Deus, ele quis mostrar o que nessa parábola, né? Que aquele irmão naquela época contou. Que eu me recordo que foi mais ou menos assim a parábola, né? Que às vezes a gente pede para Deus as coisas assim, eu quero tal coisa para hoje, ou tal coisa. A gente precisa, a gente às vezes quer alguma coisa naquele momento, e naquele momento Deus não vai mandar aquilo que a gente pede, mas Ele vai mostrar para nós maneiras daquele pedido que nós pedimos ser atendido. Então, muitas das vezes, o que significa essa parábola? Significa que a gente não precisa ficar ansiosos com determinadas situações da vida, porque Deus, ele sabe de todas as coisas e ele protege a gente de todas as maneiras. Então, muitas das vezes, cabe somente nós orarmos para Deus e ser que nem aquele servo prudente naquele dia que orou, intercedeu, que teve fé e pediu lá naquele dia, né? Ele pediu anjos, vários anjos, querubins, serafins, mas Deus não ia dar um anjo lá naquela hora com uma espada chamejante, não tem cabimento, porque Deus não queria, né, morte nem nada. Mas o que Deus fez? Para proteger o servo e aqueles outros, Deus enviou uma aranha. E na parábola, a aranha foi tão inteligente que foi enviada por Deus que fez várias teias na entrada da caverna. E aquele servo que orou e intercedeu para Deus, Deus protegeu. A vida dele foi salva. Aquelas outras pessoas nunca mais o viram. E ele seguiu adiante com a vida dele. Enfim, então muitas das vezes quando a gente acha que Deus não está atendendo nossas orações, Deus está. Às vezes a gente só tem que ser que nem aquele servo prudente, que orou e intercedeu. Mas Deus respondeu de outras maneiras para atender aquele pedido. Então, muitas das vezes a gente tem que somente crer em Deus, que Ele faz todas as coisas. Então, essa é a mensagem dessa parábola que eu gostaria de deixar com vocês. Eu achei interessante. Além dessas parábolas, tem várias outras, mas eu achei muito interessante essa e eu gostaria de ter compartilhado com vocês. Tá bom?